Da obra de Lígia Fagundes Telles, Ciranda de Pedra. Virgínia colocou a maleta no carro. O chofer tentou ajudá-la, mas recusou. Não é preciso, é tão leve. Ele retomou a direção. Era um jovem louro e robusto, de olhar confiante como o de um menino. Dona Inocência pede desculpas por não ter vindo. Começou ele, endireitando timidamente o boné. Ela foi operada na garganta. Ainda não pode sair. Sim, eu sei. Atalhou Virgínia, lançando o último olhar à irmã Mônica, que acenava através das grossas grades do portão do colégio. O vento enfunava-lhe o manto negro que se abria e se fechava como as asas de um pássaro engaiolado. Mas de repente a fachada do prédio desapareceu numa curva e os altos muros acabaram também por se perder em meio do arvoredo. Ouviu ainda, esgarçado pela distância, o toque da sineta chamando a oração. O som era apagado, igual ao que ouvira ou sonhara ter ouvido certa tarde num cemitério, na hora de fechar os portões. Baixou o vidro da janela e aspirou de boca aberta o perfume de eucaliptos que vinha do bosque. Os portões das lembranças do internato também se fechavam para sempre, perdidos lá atrás. Os risos no pátio borbulhante, as lágrimas de solidão nas noites geladas, as confidências, os sonhos, as curtas alegrias e as longas tristezas em meio das aulas e dos coros na plateia. Todo aquele mundo opaco transformara-se em poeira que se sopra da memória. Uma ou outra lembrança mais nítida persistiria intacta. O choro convulsivo de Ofélia quando fora surpreendida, escrevendo-lhe aquele bilhete tão inocente quanto comprometedor. Virgínia, eu me mato se nos separarem. As ciladas de irmã Flora a introduzir pelas frestas o perfil agudo como lâmina de faca. Essa é umidade perigosa. É preciso estar vigilante. A mão gorducha de Luela desenhando com lápis vermelho todos os segredos do sexo. E vi no livro de anatomia do meu irmão. Decorei os nomes também. A morte misteriosa de irmã Francisquinha, a mais jovem das freiras, que certa madrugada cochilavam as meninas. Enforcara-se com o próprio rosário. A fórmula infalível repetida em todas as circunstâncias pelos olhos de porcelana de irmã Mônica. Ele sabe o que faz. Ah, sim, ficarei ainda mais essa poeira cavilosa entranha nas gretas, mas um dia se livraria dela também. O que passou, passou. Virgínia voltou-se para a frente, dirigiu-se ao chofer. Como é que é seu nome? Pedro. Pedro, repetiu ela lentamente. Entrelaçou as mãos no regaço, resistia ao desejo de fazer-lhe perguntas. Mas por que resistir? Irritou-se consigo mesmo. Pois não é natural que as faça? Afinal, estou voltando depois de tanto tempo. Não estou? E então? Não é lógico que eu queira saber coisas? Pedro, há quanto tempo você está com meu pai? Quase 1 ano. 1 ano, imagine. Você serve também a dona Bruna? Não, é o doutor Afonso quem guia. Leva às vezes a babá e a garotinha até o parque. Onde então, quando o carro do doutor Afonso enguiça. Quer dizer que você está servindo só meu pai e dona Otávio? E os amigos de dona Otávio? Quais? No retângulo do espelhinho, ela viu refletido um par de olhos verdes, atentos, interessados. Dona Otávia tem muitas amizades, quase todos artistas. Ela sai muito, murmurou o chofer com um sorriso constrangido, e no outro tom. Sirvo às vezes também Dona Letícia, o irmão. Virgínia baixou o olhar. Ele continua morando na chácara? Doutor Conrado? Continua. Hoje ele está passando o dia lá em casa. Eles vinham buscar a senhora, mas Dona Otávia parece que estava esperando um telefonema urgente. Dona Bruna foi levar o doutor Natércio na estação. Ele embarcou hoje. Embarcou? Parece que foi a negócios. Acho que volta logo. Com um gesto lento, Virgínia amarfanhou entre os dedos uma folha seca que o vento atirara para dentro do carro. Sentiu as mãos geladas, embora a tarde estivesse quente. É a volta,
justificou a si mesma. Depois de tanto tempo, por maior que seja o desligamento, a gente sempre se impressiona um pouco, concebeu. Mas sentia-se vagamente decepcionada. A verdade é que se julgara muito mais invulnerável àquela mistura de emoções que lhe davam obscuramente uma sensação de insegurança. Ainda há pouco considerara-se tão desligada daquela gente, daquela casa, chegara mesmo a se ver voltando como simples hóspede, a cumprimentá-los como se os visse pela primeira vez, ou quase como se fosse pela primeira vez. E as mãos esfriavam inexplicavelmente. Já invadidas por um suor viscoso, enxugou-as. Não, no fundo, eu não estou mesmo me importando. Que bobagem. Se estivesse realmente preocupada com eles, apareceria assim nesse uniforme? Qual é a moça que quer impressionar dentro de uma velha saia de gabardina, cor de azeitona, uma blusa mal talhada? E ainda por cima, com meias pretas? E Dona Letícia, ela ainda está viajando? Não, já voltou. Amanhã vai ter uma partida importante. A senhora não leu nos jornais? Não tenho lido os jornais, murmurou Virgínia, recostando a cabeça na almofada. Está alta demais e tão magra, suspirara Otávia com sua voz polida. Quando tira a roupa, não fica mesmo um fio de macarrão. Transformara-se agora numa moça magra, mas musculosa, só músculos empunhando a raquete de campeã. Lembrou-se daqueles cabelos cinzentos, brilhantes, daqueles olhos de canto tristemente caídos, como os olhos dos pertigueiros. A senhora não se parece nada nem com Dona Otávia, nem com Dona Bruna. Não me pareço com ninguém? Murmurou ela reticente. Pensava agora em Conrado. Ah, Conrado, Conrado. Era uma vez uma menininha que te amou, e quanto, e quanto. Reviu-se no pátio, abraçada à amiga. Sabe, Ofélia, gosto tanto de Conrado que até me dói os dentes, todos, só de pensar nele. Fechou friorenta o vidro da janela e eis que tinham-se rompido naturalmente todas as amarras que a ligavam a ele e aos outros. Não restara quase nada. Apertou os olhos, agradavelmente surpreendida. Mas se nem das suas feições conseguia se lembrar, a dele, principalmente a dele, se deformara na sua memória como uma tênue máscara de cera sobre um fogo lento. Primeiro o queixo, depois a boca, o nariz. Concentrou-se, restavam intactos os olhos, aqueles olhos de pertigueiro, afetuosos, atentos. Também não se parece com o doutor, retornou Pedro a examiná-la através do espelhinho retangular do carro. Sou muito mais parecida com o tio, disse ela baixinho. Ficou séria. Você não conhece? Ele morreu. Será de uma beleza meio velada? Profetizara Daniel. Conrado teria que amá-la para então descobri-la. Impertigou-se, resistindo ao desejo de rir. Moça louca, louca. Pensar ainda numa coisa dessas. Meneou a cabeça. Puro hábito, está claro. Escolhi um caminho diferente, mas não pensei que estivesse ruim assim. Desculpou-se Pedro, após um solavanco do carro. Diferente, não é? Sussurrou Virgínia. Mas tudo agora não era diferente. E, ao mesmo tempo, previsto, faltava apenas o casamento de Conrado com Otávia para se completar o cenário. Contraiu as sobrancelhas, mas por que os dois ainda não tinham se decidido? Pois desde a meninice o quarteto já não estava delineado? Bruna e Afonso, Otávia e Conrado. Nem podia ser de outra forma. São até parecidos, ainda acabam se casando, dissera Luciana. Mesmo afastada do grupo, até Luciana pressentira aquele secreto amor. Seria, pois, tão natural encontrá-los, pacatamente instalados com filhos, morando longe e infelizes. Reagiu em meio de um sorriso. Mas por que infelizes? Porque hei de ser assim, mesquinha. Esse breque está falhando, desculpou-se Pedro, fazendo parar abruptamente o carro. Desceu e abriu-lhe a porta. Amanhã cedo vou buscar o caixote dos livros. A senhora precisa de mais alguma coisa? Ela não respondeu. Ali estava o casarão cinzento, esparramado, tranquilamente em meio do gramado. Notou que os 4 cipresses tinham desaparecido. Lembrou-se daquela noite em que um deles, açoitado pela tempestade, curvara-se
numa reverência maligna na direção da sua janela. E os cipresses foram arrancados. Eis aí, até a casa está mudada, pensou enquanto seguia pela alameda de pedregulhos. Voltou-se para a casa vizinha. A cerca de ficus parecia agora tão menor, alargada e antiga passagem, indicando que agora eram adultos que cruzavam por ali. Deteve o olhar na ciranda de anões. Anões ou doentes? Que brincavam as mãos dadas. No centro da roda, a fonte. Não podia ver o filete de água. Adivinhou apenas a correr, débil, mas constante por entre as pedras cobertas de musgo. Desapontou-se. Seria melhor acreditar que também a fonte já não existia. A senhora vai ficar no quarto que foi de Dona Bruna. Pedro foi dizendo assim que entraram no vestíbulo. Parecia inquieto por vê-la chegar sozinha e vacilava em subir com a maleta, sem saber ao certo se devia ou não permanecer ao seu lado. Era como se fosse o responsável pela ausência dos outros. Teve um gesto evasivo ao se dirigir à porta. Estou aí. Acho que ainda nem sabe que a senhora chegou. Não tem importância, Pedro, assegurou-lhe num tom afetuoso. Ele ignorava que cada qual teria sempre um motivo forte para não aparecer no momento preciso, principalmente na terça. Em outros tempos isso a deixaria desarvorada. Agora não. Pode deixar aí a maleta, eu sei o caminho. A porta da sala estava fechada, mas podia ouvir as vozes. Conrado, Afonso, Otávio, esfregou as mãos, estavam frias e contudo as faces ardiam. Passa já, murmurou a si mesmo. Contraiu os maxilares e, erguendo a cabeça desafiante, entrou. Afonso foi o primeiro a quem ela viu, de pé ao lado do sofá. Virgínia! Exclamou ele, abrindo os braços. Exibiu os dentes agudos. Hoje não fui trabalhar só para te receber. Estendida molemente no sofá, Otávio afagava um gato, beijou a irmã. Não acredite, Virgínia, foi amável da parte dele, mas não é verdade. Afonso não trabalha nunca. Afonso então riu e apertou-a num abraço afetadamente carinhoso. Na cara pontuada de Fauno pairava a antiga expressão maliciosa, mas amarga, talvez. Essa gatinha perversa não sabe o que diz. A voz ficou mais estridente. É que bonita você está. Meu Deus, parece até um milagre. Conrado aproximou-se, tomou-lhe as mãos. Querida Virgínia. Ela encarou, sorriu. A confiança perdida naqueles rápidos minutos da chegada voltava novamente como se uma misteriosa aragem soprasse em seu rosto. Ali estava ele, grave e terno como sempre. Presença poderosa, dizendo-lhe com um olhar que não se exaltasse, não perdesse o prumo. Está tudo bem, Virgínia, está tudo bem. Impressionante como ela mudou, não? Observou Afonso, refestelando-se no braço de uma poltrona. E dizem que é uma jovem cultíssima. Sabe não sei quantas línguas. Quantas mesmo, Virgínia? Ela enfrentou-o no mesmo tom cordialmente irônico. Observava-o também. Era o mesmo Afonso de cabelos em desalinho e roupa um tanto em desordem. Mas essa disciplina mascarada, apenas um estudo meticuloso, tanto no comportamento como na maneira de vestir. A roupa, bem talhada, era da melhor qualidade e via-se que devia ter se preocupado com a escolha do suéter, discretamente combinando com as meias. O elegante Afonso, exclamou ela, sentando-se no sofá aos pés de Otávio. Pois enquanto você pensava nas suas belas meias, eu estudava. Mas suas meias também são belíssimas, retrucou ele. Olha aí, meias pretas. Não pode haver nada de tão excitante. Ligas pretas, meias pretas. As freiras não podiam inventar um toque mais erótico. Virgínia sorriu ainda, paciente, tranquila, e com maior desembaraço foi respondendo às sucessivas perguntas. Os três observavam cada qual seu modo. Conrado, discreto, meigo, parecia dizer: você está saindo maravilhosamente. Continue. Afonso, num bom humor, exagerado demais para ser natural, revelava às vezes numa palavra, num gesto, uma surpresa meio hostil. Vejam em que deu a menininha que eu ouvia de trás das portas. E afinal, Otávio, com um sorriso insondável a transparecer de leve nos grandes olhos claros, às vezes parecia disposta a dar algum bote certeiro. Pelos seus olhos chegava a passar um lampejo, mas a expressão maldosa logo se afrouxava e retardava o ataque por desfastio, preguiça.
usava um perfume de rosas e que se harmonizava com seus cabelos alourados, com sua fronte pura. A voz era ainda a voz de sempre, polida, mas um pouco fria. Pois eu nunca consegui me diplomar em coisa alguma, começou ela, acendendo o cigarro. Soprou fumaça no focinho do gato adormecido. Bruna também não conseguiu estudar até o fim. Tinha que se casar imediatamente com esse gênio. Só você mesmo conseguiu fazer uma coisa assim tão formidável. Formar-se em línguas, imagine. Extraordinário, acrescentou sem nenhuma convicção. Riu-se, divertida, com o gato que fungava, exasperado. Pedi a Conrado que me desse algumas aulas sobre a história da filosofia. Ele é muito filósofo. Sabia disso, Virgínia? Mas Conrado é um rio profundo e eu sou um córregozinho bem na superfície. Um dia, enquanto me explicava uma coisa muito séria, caí no sono. Nunca mais ele me falou nas doutrinas, hein, querida? Conrado ouvia em silêncio. A pretexto de lhe fazer uma pergunta, Virgínia foi sentar-se ao lado dele. Justificou-se. Simples curiosidade de quem reveu o amigo, o irmão. Tudo isto é apenas isto. Ora, doutrinas, zombou Afonso. Foi ao carrinho de bebidas, serviu-se de uísque, ofereceu aos demais. Virgínia foi a única que recusou. Chega-te aos bons e serás um deles, minha menina. Conrado há de querer transformá-la numa Minerva. Mas não invente conhecer mais nada. Você já é uma bela doutrina. Deixe agora que a conheçam, a começar por esse seu vizinho. Deve haver nas Bíblias de Bruna algum capítulo sobre o respeito às cunhadas. Logo ela te lerá esse pedaço. Otávia, tentando agarrar o gato que fugia, voltou-se para a irmã. Ele te achava um horror e agora vem com histórias. Afonso arregaçou as mangas do suéter. Que intrigante! Está visto que eu não podia mesmo acreditar em tamanha transformação. Afinal, ela era uma menina esquisita, cabelos espetados, unhas roídas. Inclinou-se sobre as mãos de Virgínia. Encolheu os ombros. Ainda conservam vestígios da reação, mas, enfim, tem até uma certa graça. E olha que bonita cabeça, ajuizada demais, sem dúvida, com a auréola de uma virtuosa governanta em férias. É que nem todos conseguem esse seu ar de narciso em delírio, atalhou Otávio, erguendo-se sobre os cotovelos. Afonso, não fique histérico, sossega. Conrado inclinou-se para afagar o gato, que se espreguiçava no tapete. Virgínia, a verdade é que, no fundo, todos nós estamos posando para impressioná-la. Até esse Rodolfo, acrescentou puxando brandamente a orelha do gato. Ela não encontrou o que dizer. Agora Afonso conversava com Otávia, mas já não pôde ouvir o que falavam. Todos seus sentidos concentravam-se numa única pessoa, Conrado. Aproximou-se mais. Era inútil. Voltara tudo como se não tivesse havido todos aqueles anos de renúncia. Amavam. Sentindo-se observado, ele ergueu a cabeça. Seus olhares então se encontraram. Mas tudo não durou mais de um brevíssimo segundo. Bruscamente, ele girou sobre a banqueta e abriu o piano. Mas, Virgínia, você ainda não nos contou os seus planos. Começou ele entre dois acordes. Pretende lecionar? Ainda não nos contou seus planos. Pedia-lhes planos, definições. Era como se dissesse, não espere nada de mim, e ainda chamava o testemunho dos outros, sempre se esquivando, pensou ela. Tentou responder com naturalidade, mas a voz soou-lhe ridiculamente postiça. Lecionar e trabalhar em traduções, por enquanto. Depois a gente vê. Lecionar? Estranhou Otávia. Fez um muxoxô e meneou a cabeça. A suave cabeleira salpicou-se de luz. Descalçou as sandálias brancas, o vestido verde musgo descobriu-lhe os joelhos. Que ideia, querida! Não usa mais isso de lecionar. Virgínia baixou o olhar turvo. Sentiu-se de repente opaca ao lado da irmã luminosa e requintada, seios mal encobertos, sob tecido transparente, as pernas nuas. Não teria exagerado a displicência, aparecendo assim no pesado uniforme do colégio? Com o intuito de não chamar a atenção sobre si, não estaria por isso mesmo chamando? E de que forma? A atenção de todos lançou a Otávia um olhar fascinado.
e voltou-se para Afonso. Ele sorria. Alma de costureiro. Quis gritar. Alma de costureiro. No meu colégio, quem lecionava línguas era a irmã Priscila. Prosseguiu Otávio, agitando o copo de uísque. Fez girar a pedrinha de gelo. Um dia ela espetou o dedo na minha testa. Esta menina será um anjo ou será um demônio. E você optou pela última alternativa, murmurou Afonso, voltando a encher o copo. Não, porque isso da gente ser só uma coisa ou só outra, fica monótono e complicado. Bom é a gente não querer ser nem anjo nem diabo. E sendo o que na hora calhar. Animou-se, estendeu a mão para Virgínia e puxou-a. Escuta aqui, o que é que você achou do meu russo? Não é lindo? Que russo? Ora, querida, Dom Pedro, é claro, fez uma pausa para beber, e vendo que Afonso e Conrado conversavam, sem prestar-lhe atenção, prosseguiu num tom mais alto. É um péssimo chofer, mas que amante! Virgínia concordou rindo. Ah, sim! Quanto ao motorista, acariciou o gato, abriu uma revista, teve consciência da sua expressão pasmada e tentou disfarçá-la, mas não conseguiu. Pedro era o amante de Otávia, mas e antes? Lembrou-se da tarde em que a vira erguer para Frau Erth, rostinho inocente, enquanto Conrado se esgueirava pela cerca de ficos. Pensei que tivesse deixado minha gramática no jardim. Ele fora o primeiro, repetiu a si mesmo, sentindo-se desabar sob essa descoberta. E certamente ainda mantinha a ligação. Otávia era dispersiva, o sangue afluía-lhe à cabeça, golpeando-lhe a fronte. Num andar de autômato, foi até a bandeja e serviu-se de conhaque. Afonso apontou-a. Eu não disse que logo ela ia tomar a cor local, mas não pensei que fosse tão depressa. Conrado abria o piano e tocava baixinho uma música melodiosa, mas vacilante. Ela é incontaminável. Que tal se vocês esperassem mais uns dias para fazer minha ficha? Murmurou Virgínia, imitando o tom melífluo de Afonso. Revia Daniel pálido, fastigado, o olhar perdido num ponto distante. O senhor sabe que eu faria tudo para que ela não se contaminasse. Fixou na garrafa, o olhar úmido, encheu novamente o cálice. Afonso deu uma risadinha. Você vai ficar embriagada, hein, minha flor? Ela emborcou o cálice. Lembrava-se no dia em que engolira aquele sorvete que lhe queimara a boca. Tão hostil quanto o conhaque. Você vai ficar toda melada. Ele observava no mesmo tom. Sufocou o antigo impulso de atirar-lhe o copo na cara. Mas por quê? Por quê? Pensou, simulando interesse por um quadro de Otávio. Cruzou os braços e crispou as mãos. Que me importa tudo isso? Preciso me controlar. Vamos, calma. Eu sabia que ia encontrar tudo isso. Já estava preparada. Nem ódio, nem amor. Repetiu sorrindo de si mesmo. Se estivesse só, cairia de bruços no chão e choraria como uma criança. Gosta, Virgínia? Perguntou Otávia. Pintei o ano passado. Cabeça de aquário. Lembrava o retrato meio vago da moça que desenhara um dia, coroada de folhas. Folhas ou algas. Mas dessa vez ela estava mergulhada na água, muito abertos os olhos claros e flutuantes, os cabelos de afogada. Podia ser Otávia e podia ser Laura. Virgínia respirou de boca aberta. Os olhos, terrível, estava nos olhos vazios de expressão, do mesmo tom de água, apenas mais densos. Era como se, de repente, eles fossem escorrer pela moldura. Você me deu um desenho parecido. Dei? E Otávia lançou ao quadro um olhar frio. Eu ia expor este ano, mas a verdade é que isso de expor não me entusiasma. Um dia qualquer, se calhar. Ah, os nossos planos! Exclamou Afonso. Parecia um ator gracejando com o próprio papel. Aproximou-se de Conrado. Este ganhou do pai uma bolsa de estudo para ser santo. Pois será santo. São Conrado. Otávia nasceu sob o signo do pincel, Letícia sob o signo da raquete. Não se deitarão muitos sóis e ela será uma tenista famosa, enquanto que Otávia, se calhar, vai ser um estouro na pintura. Bruna descobriu que é melhor ter anjos do que sonhar com eles, pois vai ter milhares de anjinhos. No seu ventre reside a raiz do mundo. Sorveu um gole de uísque. Eu construirei minha casa, a mais extraordinária que já existiu. Em cada ala, uma estação do ano. Vocês entram num cômodo, é inverno. Entram em outro, é primavera. Lançarei meu livro de poemas concretos, cimento e ferro.
Numa cidade como a nossa, os poetas têm que ser duros também. Ferro neles, minha querida. Mas antes, vá ver sua filha, atalhou Letícia, entrando. Está em plena crise. Quer Bruna ou você? Voltou-se para Virgínia. E essa bela moça como vai, hein? Saudades suas. Uma eternidade que a gente não se vê. Vestia um desabotoado macacão azul e tinha o rosto lavado. Os cabelos muito curtos, pareciam os de um menino. Mas a boca sensual era madura, experiente. Você passou por casa? Perguntou Afonso. Mas Bruna não voltou ainda da estação? Minha pobre filhinha no abandono. Vai ficar com a tal carência afetiva. Logo terá que ir ao psicanalista para desenvolver o vocabulário no divã. Adeus, meus anjos. Voltou para o jantar. Volto para o jantar. Nossa cozinheira sumiu. Ai das vantagens de ser vizinha do sogro. Quando voltar, traga revistas, cigarros. Não esqueça cigarros. Lembrou Otávio. Sentou-se ao lado de Conrado. Querido, que tal se tocasse nossa música em homenagem à Maninha? Virgínia baixou para o chão, o olhar pesado, pensou em Luciana. São parecidos os dois, nem que fossem irmãos. Ah, eles se amavam. Otávia podia ter outros. Não importava, amavam-se, e tudo mais independia daquele amor. Apoiou-se na poltrona, a dor era quase insuportável. Conrado. Vamos para o jardim? Deixou-se levar. Anoitecia. O céu tomara uma coloração arroxeada e o gramado, há pouco descoberto, cobria-se de coágulos de sombra. Virgínia sentou-se no degrau do lado de Letícia. O horizonte sugeria a grandiosidade estática de um fim de mundo. Tombou a cabeça para o peito. Mas não vá chorar agora. Vamos. Reaja. Ordenou-lhe Letícia. Não sei o que aconteceu, mas posso imaginar. A dureza da advertência a surpreendeu com a força de uma ducha. Estremeceu. Não vou chorar. Estou bem. Passa. A voz de Letícia ficou mais branda. Assim é melhor. Então, você ainda gosta dele? Terá que esquecer, Virgínia. Amar a pessoa errada não é mesmo das melhores coisas que nos podem acontecer. E acontece com tanta frequência. Dante se esqueceu desse círculo no seu interno. O dos rejeitados. Pensei que, murmurou Virgínia. Parecia falar às próprias mãos abandonadas no regaço, mas continuou igual. Letícia acendeu um cigarro. Vi isso nos seus olhos, minha boneca. Nos olhos? E Virgínia sorriu. Chegara a pensar que tinha perdido aquela marca que fizera irmã Flora pôr-se em guarda. Tem olhos de quem já viu coisas terríveis. Cerrou-os. Os delatores, mortos e vivos, voltaram todos. No entanto, lá no colégio, tudo me pareceu tão simples. Agora Otávia cantava uma balada e nada parecia tão harmonioso quanto aquela voz, pairando pequenininha e doce sobre o cenário pesado do crepúsculo. Você terá que esquecê-lo. Eu sei, repetiu Virgínia, contraindo dolorosamente a boca. Enlaçou as pernas e recostou o queixo nos joelhos. E Afonso, por que ele me detesta assim? Ele me detesta. Com um gesto exasperado, Letícia esmagou a brasa do cigarro na sola do sapato. Chega de ter pena de si mesma, menina. Além do mais, Afonso não te detesta, coisa nenhuma. Conheço bem aquele artista. É desse jeito que reage quando está com medo. Ele tem medo de você. De mim? Medo de mim? Letícia parecia sorrir. Quando os dois se casaram, devo ter ficado com a mesma cara com que você ficou, vendo Otávio e Conrado tocando juntos. Devo ter ficado com essa cara. Foi a última vez que eu chorei. Mas então chorei mesmo. Chorei definitivamente. Todas as lágrimas. Todas. Quando já não restava nenhuma, parti para uma competição de tênis. Havia uma competição importante. Fui, ganhei minha primeira taça. Virgínia olhou-a, mas no lugar do rosto havia apenas uma sombra dessa, densa, fundindo as feições. Visível só o contorno áspero da cabeleira, cruelmente tosada. Lembrou-se dos magníficos cabelos prateados soltos até os ombros. Cortou os cabelos e ganhou uma taça. Lentamente Virgínia voltou-se para o gramado. Agora a ciranda de anões mergulhava na escuridão.
Ali estavam os 5 de mãos dadas: Conrado, Otávia, Bruna e Afonso e Letícia. E a chácara? Estive lá na semana passada, disse Letícia, arregaçando as mangas. Conrado andou fazendo umas reformas, a casa ficou muito gostosa. E ele não pensa em vir para cá, em trabalhar? Conrado? Conrado é do gênero contemplativo, boneca. E como herdamos mais do que o suficiente, confesso que eu endoidaria se fosse obrigado a viver naquele marasmo. Mas acho que ele é feliz assim. Pousou a mão enorme no pulso de Virgínia e com as pontas dos dedos afastou o punho da blusa. Acariciou-lhe a pele. Sua voz adquiriu um tom aveludado. Meu apartamento fica a 2 quadras daqui. Vem amanhã passar a tarde comigo. Você gostaria de fazer traduções? Estou com 2 livros em casa e nem tive tempo de abri-los. O editor já está impaciente. Poderá começar com esses trabalhos. Depois virão outros. Posso ainda apresentá-la no clube. Lá tem sempre alguém querendo aprender alguma coisa. É um clube muito rico. A mulherada ociosa está querendo se intelectualizar. Francês de novo, na onda. Embora sem conseguir vê-la, Virgínia sentia algo de pegajoso naquela boca que se movia mais lenta, mais úmida. Era desagradável também o contato daqueles dedos girando no seu braço. Mas afinal, fora a primeira a lhe oferecer um lugar na roda.